Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahu é o nome dele. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono mais uma vez, eu, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Continue nos abençoando. Continue nos protegendo, continue nos proporcionando vida e saúde, Pai, porque Tu és o dono de nossas vidas. Nos conceda o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, e nos dê paz, nos dê sabedoria, nos dê direcionamento em tudo em que possamos fazer. Nos auxilie, Pai, no entendimento da Tua palavra. Salva a nossa casa, salva a nossa família, salva os nossos parentes, salva os nossos irmãos e amigos. Nos ajuda, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Somos pó diante de Satanás e seus anjos caídos. Nos dê entendimento de tudo que for dito. Sela-nos com o sinete do eterno vivo. É o que te pedimos e te agradecemos pelos méritos de Yahushua, o Teu Filho que se encontra intercedendo por nós do Teu lado direito. É em nome de Yahushua que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje vamos dar continuidade à leitura do livro Vida no Campo, no capítulo 7, que diz: Guiado pela providência divina. Conforme Yahu, nosso Pai Celestial, abre o caminho. É chegado o tempo em que, conforme Yahu abre o caminho, as famílias devem se mudar para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Os pais devem procurar um lugar agradável de acordo com os seus recursos. Mesmo que a casa seja pequena, deve haver um pedaço de terra ligado a ela, que possa ser cultivado. Manuscrito 50 de 1903. Tem que ter um espaço para plantarmos, para que nós possamos cultivar. Senão, passaremos necessidades. Yahu ajudará seu povo. Os pais devem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde possam ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão maléfico a vital corrente sanguínea que ocorre nas veias. A carne é maléfico. Nesses lugares, os filhos não estarão rodeados das influências corruptoras da vida na cidade. Yahu ajudará seu povo a encontrar lares como esses fora das cidades. Medicina e Salvação, página 310. Para ajudar o abrir o caminho. Conforme o tempo avança, cada vez mais, nosso povo terá que sair das cidades. Durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho, até que seja possível saírem. Durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja sua esfera de influência. Review and Herald, 27 de setembro de 1906. Conselhos e admoestações para os que antecipam a saída das cidades. Comunicação escrita em 22 de dezembro de 1893, respondendo a uma carta de um obreiro preeminente de Batter Creek, informando a Sra. White de que, em resposta à admoestação de que nosso povo devia se mudar de Batter Creek, de 1 a 2 centenas de pessoas estavam se preparando para sair o mais breve possível. Os compiladores. Meu irmão,
Sua carta me diz que há muitas pessoas que estão profundamente agitadas no sentido de se mudarem de Barter Creek. Há necessidade, grande necessidade, de esse trabalho ser feito. E agora? Aqueles que têm sentido devem se mudar. Não façam isso às pressas, com agitação, de maneira precipitada, ou de um modo que, no futuro, se arrependam profundamente de ter se mudado. Então, meu irmão, minha irmã, essa mudança tem que ser programada. Nada precipitado, nada às pressas, mas programado. Cuidem para que não haja movimentos precipitados, em atenção ao conselho de se mudarem de Barter Creek. Não façam coisa alguma sem buscar sabedoria de Yahweh, que promete dar liberalmente a todo aquele que a pede, e não a lança em rosto. Tudo o que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar, deixando os que estão convictos quanto ao dever de mudarem, sob a direção divina, de coração totalmente disposto a aprender e a obedecer a Yahweh, nosso Pai Celestial. Fico perturbada quando considero que pode haver alguns de nossos professores que necessitem ser mais equilibrados e de são juízo. Aos mensageiros que levam a mensagem de misericórdia ao nosso mundo e em quem o povo confia, serão feitos apelos pedindo conselho. Grande cuidado devem ter esses homens que não têm uma genuína experiência na vida prática. Homens que correm o perigo de dar conselhos sem saber o que estes poderão levar outros a fazer. O dom de aconselhar. Certos homens podem ver claramente as questões, tendo habilidade em aconselhar. E isso é um dom divino. Nos momentos em que a causa de Yahweh necessita de um conselho, de maneira correta, solene e sólida, eles podem falar palavras que levam mentes perplexas e em trevas a ver, como num rápido lampejo de luz do sol, o rumo que devem seguir. O problema que os haviam enchido de perplexidade e confundindo a mente durante semanas e meses, há um esclarecimento, um aclaramento do caminho que está diante deles. E o Eterno deixa sua luz penetrar. Eles veem que suas orações são respondidas e que seu caminho se torna claro. Entretanto, pode ser dado algum conselho precipitado. Apenas saiam de Barter Creek. Não há nada, porém, claramente definido quanto à melhora que farão no progresso espiritual, para si ou para os outros, ao assim fazer. Considerai cuidadosamente cada mudança. Que cada um tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que esse passo e tudo que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Tudo pesado. A todo homem é dada a sua obra, segundo sua variada aptidão. Então não se mude, ele hesitantemente, mas com firmeza, confiando humildemente em Yahweh, nosso Pai Celestial. Pode haver indivíduos que se apressem a fazer algo e entrem em algum negócio sobre o qual não sabem nada. Yahweh não exige isso. Pense com simplicidade, de maneira piedosa, estudando a palavra de Yahweh, ou seja, as Sagradas Escrituras, com todo cuidado e devoção, tendo o espírito e o coração despertos para ouvir a voz de Yahweh. É uma grande coisa conhecer a vontade de Yahweh. Então, meu irmão, minha irmã, como é que eu vou conhecer a vontade do nosso Pai Celestial? Examinando as Escrituras. É assim que eu vou conhecer. É assim
que eu vou poder fazer a vontade dele. E dessa forma, andaremos com ele. A necessidade de planos bem definidos. Dirijo algumas palavras à igreja de Barter Creek para que se mudem segundo o conselho de Yahweh. Há necessidade de se mudarem. Muitos dos de Barter Creek e também é necessário que tenham planos bem definidos quanto ao que farão quando saírem da cidade. Não saiam às pressas, sem saber o que estão fazendo. Quem dera houvesse generais, homens sábios e prudentes, bem equilibrados, que fossem sábios conselheiros, que tivessem algum conhecimento íntimo da natureza humana, que soubessem dirigir e aconselhar no temor de Yahweh, nosso Pai Celestial. Há perigo em cada nova experiência. Há perigo, não esqueçam disso. Vi que há perigo em cada nova fase de experiência na igreja, porque alguns ouvem coisas com um espírito muito intenso. Embora alguns professores sejam fortes e eficientes no ensino das doutrinas bíblicas, nem todos são pessoas com o conhecimento da vida prática que possam aconselhar com certeza e segurança mentes perplexas. Não discernem a situação embaraçosa que certamente sobrevirá a cada família que fizer uma mudança. Portanto, sejam todos cuidadosos quanto ao que dizem. Se não sabem qual é a vontade de Yahweh em algum assunto, nunca falem segundo imaginem ou supõem. Se não sabem algo plenamente, assumam isso e deixem a pessoa confiar inteiramente em Yahweh. Que sejam assim feitas orações, até mesmo com jejum, para que ninguém se mude nas trevas, mas na luz, como Yahweh está na luz. Agir cautelosamente. Que nada seja feito de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertem um entusiasmo que não é segundo a vontade de Yahweh, para que, por falta de moderação, da devida contemplação e dos sãos princípios e propósitos, uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota. Haja sábia liderança nessa questão, e todos se mudem sob a orientação de um conselheiro sábio e invisível, que é Yahweh, nosso Pai Celestial. Não tem conselheiro melhor que ele. Elementos humanos lutarão pelo domínio, e pode ser que se faça uma obra que não tenha a aprovação divina. Agora rogo a toda pessoa que não se volte tão vigorosa e confiadamente para os conselheiros humanos, mas busque a Yahweh com fervor, aquele que é sábio em conselhos. Submetam todos os seus caminhos à sua vontade, aos caminhos e à vontade de Yahweh. Como? Estudando as Sagradas Escrituras, eu e você. Dessa forma teremos intimidade com Ele, e o Espírito Santo do seu Filho habitará em mim e você, e Ele nos dará sabedoria. Tiago 1:5. O resultado das mudanças apressadas. Caso algumas pessoas se mudem apressadamente, fugindo de Barter Creek, e sejam levadas ao desânimo, não trarão descrédito sobre si mesmas, mas sobre outras pessoas, que acusarão de terem exercido pressão sobre elas. A culpa de toda a sua confusão e derrota é lançada sobre aqueles que, de maneira alguma, deveriam ser desacreditados. Agora, é o tempo em que os perigos dos últimos dias estão aumentando ao nosso redor. Por isso necessitamos de homens sábios como conselheiros e não de homens que acham ser seu dever incentivar e criar desordens
e que, possivelmente, não possam dar um conselho sábio. Organizar e cuidar de que cada despertamento tire ordem da confusão e descanso e paz da obediência à palavra do eterno Yahweh. Que cada homem se encontre no seu devido lugar para fazer algum trabalho em favor do Mestre, segundo sua variada capacidade. Como se fará isso? Tomai sobre vós o meu jugo, disse Yahushua, que vos comprou com seu precioso sangue. Nós pertencemos a Ele, nós pertencemos a Yahweh, e de quem você não servos e propriedade, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, que é o meu corpo e o seu corpo, meu irmão, minha irmã. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. Eu amo essas passagens. Se cada um for a Yahushua com um espírito suscetível de ser ensinado, com coração contrito, então sua mente estará em condições de ser instruída, de aprender de Yahushua e obedecer às suas ordens. Meu irmão, minha irmã, eu estava passando um momento difícil na minha vida. E eu falei isso, chorando. Falei do jugo, que o meu fardo era pesado e o jugo dele é leve. Que ele pegasse o meu fardo. Foi incrível o que eu senti naquele momento, meu irmão, minha irmã. Foi incrível. Eu me assustei. E eu não tinha conhecimento da palavra. Eu não havia sido batizado. Mas algo entrou em mim naquele momento. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, que imediatamente me deu paz. Me senti leve. Me senti muito bem. E até hoje sinto essa leveza. Até hoje sinto essa paz. Que bom. Como é gostoso se relacionar com esse irmão mais velho que tanto amo e que deu a sua própria vida para nos salvar. Coloquem cada plano diante de Yahweh. Não podemos ter agora uma fé fraca. Não podemos estar seguros se mantivermos uma atitude desatenta, indolente, de inatividade. Deve-se usar cada partícula de habilidade e pensar de maneira inteligente, calma e profunda. Na época atual, a sabedoria de qualquer instrumento humano não é suficiente para elaborar planos e fazer projetos. Apresentem cada plano a Yahweh, com jejum e com coração humilde diante do nosso Salvador Yahushua. E entregue seu caminho a Ele. A promessa segura é: Ele endireitará as suas veredas. Seus recursos são infinitos. O Santo de Israel, que chama as hostes celestes pelo nome e mantém as estrelas do céu na sua posição, Ele vos tem sob seu cuidado. Gostaria que todos pudessem reconhecer quantas possibilidades e probabilidade há para os que fazem de Yahushua sua suficiência e confiança. A vida que está escondida com Yahushua em Yahweh sempre tem um refúgio. Pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Deixo com vocês essa questão, pois tenho estado preocupada e perturbada quanto aos perigos que assediam a todos os que estão em Battle Creek, temendo que procedam imprudentemente e deem vantagem ao inimigo. Isso não precisa acontecer, pois se andarmos humildemente com Yahweh, nosso Pai Celestial, andaremos seguros.
Carta 45 de 1893. Meu irmão, minha irmã, clame, meu irmão, a luta é espiritual. Efésios capítulo 6. Não é contra carne e sangue, em outras versões diz, não é contra seres humanos. Não é contra o seu inimigo que você está lutando, pessoa, e sim o espírito que está usando essa pessoa. Ore por ela. E clame pelo Espírito Santo para ocupar o meu templo e o seu templo, que não nos pertence, que foi comprado com sangue precioso na cruz do Calvário. E assim nós seremos blindados e nenhum espírito imundo entrará em mim e você. E dessa forma não seremos usados, e sim pelo Espírito Santo. E dessa forma nós conseguiremos vencer. Nós teremos sabedoria, teremos paz, porque todos nós temos problemas, meus irmãos. Todos nós. Eu tenho os meus, você tem os seus. Mas se você pedir o Espírito Santo, se você orar, se você estudar as Sagradas Escrituras, você vai ter paz. É assim que funciona. O inimigo ele quer nos deixar desesperados e usa pessoas que amamos para nos afrontar ou para nos ajudar. No entanto, vão nos deixar mais desesperados ainda. Mas se você e eu entendermos que a nossa única esperança está no Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Filho de Yahweh, nosso Salvador Yahushua, aí sim nós podemos virar o jogo. Fique na paz do nosso Pai Celestial e que o Espírito Santo do seu Filho Yahushua habite em mim e você. Basta você pedir e ele vai habitar em nós. Um beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã, e que você e eu tenhamos uma semana maravilhosa na proteção divina dos anjos do Altíssimo. Amém.